aqui da Balneário Camboriú, em nome do Partido dos Trabalhadores aqui de Balneário, quero agradecer a presença de todos, todas e todes. Quero já agradecer imensamente à professora Cláudia, né, por ter aceito o nosso convite, pela mediação da professora Marisa. Enfim, esse encontro tão aguardado, eu me sinto emocionado porque sou um apaixonado por Paulo Freire. Fiz uma ligação entre ele e Vygotsky no meu mestrado, e é sempre bom. E, não por acaso, o Partido dos Trabalhadores está comemorando o centenário de Paulo Freire, com o projeto Nova Primavera, que daqui a pouco a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele. Mas antes eu vou estar falando um grande poema, um grande pequeno poema do Paulo Freire, que nós andamos ouvindo muito essa palavra, né? E ele já falava essa palavra lá na década de 60. É um poema que fala assim: é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Por isso estamos aqui, companheiras e companheiros, para celebrar o centenário de Paulo Freire e para lançar a pré-conferência do Partido dos Trabalhadores. Para fazer a abertura oficial desse evento, eu passo a palavra para o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Balneário Camboriú, nosso companheiro Mozart de Toledo. Boa noite a todas e a todos as companheiras e companheiros. Boa noite, Luciano, né, pela abertura, muito interessante, né? É um momento muito especial para nós, do PT de Balneário Camboriú, mas não só o PT de Balneário Camboriú, acho que mais para todo o Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, que teve a ideia de trazer como um fundo, né, de recomeço da formação política nacional do Partido dos Trabalhadores, os moldes de Paulo Freire, o lançamento da Nova Primavera. E nós aqui estamos lançando hoje a pré-conferência Paulo Freire, para que a gente possa ter êxito no futuro, né, de trazer novos companheiros e companheiras, para a gente poder mudar a história, não só do Brasil, mas também de Balneário Camboriú. Acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma musiquinha que diz assim: uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na sua cidade que se começa a ser feliz. Então, isso acho que a gente tem que levar como um ponto de pauta para nós, do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa começar a ser feliz. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença dos companheiros e companheiras que vêm de fora do Balneário Camboriú, a companheira Maria Alice, lá de Bombinhas, o companheiro de Alice, o presidente do PT de Ilhota, dali, a Cleonice, lá de Itajaí. Se tiver alguns companheiros que estão aqui, ou companheiras que eu ainda não conheço, que estão de fora, me desculpe, né? Agradecer também a presença do nosso querido companheiro, secretário de Formação Política do PT catarinense, né, Luciano Boito, que está aqui conosco, e agradecer principalmente a presença e a colaboração da nossa querida Cláudia, que vem trazer para nós aqui um pouco da história de Paulo Freire, né, desse pré-lançamento que a gente está fazendo aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo essa reunião de hoje e que vai dar um rumo para que a gente possa, daqui para frente, ter um novo mecanismo de formação política. Então, muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Tenho certeza que essa noite vai ser especial para todo mundo. E nesse momento, então, eu passo para nossa querida companheira, doutora, a companheira que é um exemplo nosso de liderança aqui em Balneário Camboriú, nossa querida companheira Marisa Zanoni Fernandes. Contigo, Marisa. Obrigada, Mozart, obrigada, Luciano. Quero cumprimentar todos e todas, todos, bem-vindos, bem-vindas. Dizer da alegria de nós fazermos essa rodada nesse dia 27 de junho, essa rodada de conversa, de troca, e agradecer cada um que está aqui, né, se permitindo fazer essa troca, mas em especial quero convidar a professora Cláudia para entrar na nossa sala oficialmente, dizer que a professora Cláudia, ela é pós-doutora em educação, é uma companheira de longa data, amiga, e de pronto, assim que a gente fez o convite, ela aceitou estar conosco dialogando. Não só porque é uma pessoa que conhece, estuda Paulo Freire, mas, sobretudo, eu acho porque a Cláudia leva ao cabo os ensinamentos do Paulo Freire, sobretudo quando ele diz que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Exige ética, estética, exige pesquisa, exige criticidade, exige a gente dialogar, exige a gente se entender como um grande corpo coletivo que necessita, né, trocar. E isso, eu acho que tem muito da Cláudia, né? Então, quero agradecer e dizer que essa roda de conversa certamente vai ser muito produtiva, porque a gente tem você, Cláudia, e tem não só a Cláudia, mas como a Marina, filha da Cláudia, que é de São Paulo, e que hoje está aqui também, Marina Roma Vaiati, fala assim, Marina, está aqui conosco também, e a todos que estão, né, as 19 pessoas que estão aqui participando. Então, a Cláudia hoje trabalha, não vou falar do currículo da Cláudia toda, mas a Cláudia hoje especialmente se dedica, nos últimos anos, à psicanálise. Luciano, né, está aí num trabalho belíssimo, né, aposentou-se, né, do trabalho efetivo da universidade, e está agora nessa nova jornada muito linda também. Então, Cláudia, muito obrigada, e não sei se o companheiro Mozart quer antes passar para mais alguém, senão passamos direto para a professora Cláudia. Eu quero, Marisa, antes da professora Cláudia, eu quero passar a palavra para o Luciano Boico, que é o nosso secretário estadual, e que desde o início do ano, né, a gente tem trabalhado incansavelmente em diversas oficinas do projeto Nova Primavera, e aí quero passar a palavra para ele, para dar as boas-vindas e falar para nós um pouquinho sobre o projeto Nova Primavera do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Luciano, parabéns pela iniciativa de vocês em Balneário Camboriú, um grande abraço a todas as companheiras aí na figura principalmente da Cláudia Roma e da nossa querida companheira Marisa, e um grande abraço aí, né, a todos os homens aí através de você e do nosso companheiro presidente, o Mozart. Dizer que a Nova Primavera é um passo importante do PT nacional. Ele não é um projeto ingênuo, de forma alguma, ele é um projeto muito bem pensado e que vai fazer, que pretende nada menos que uma pequena revolução dentro do PT, uma pequena revolução que nos leve, que começa com a comemoração, né, do pensamento de Paulo Freire, que é um companheiro fundador do PT, um companheiro que observou no final da década de 70, que toda aquela luta que o movimento social travava no dia a dia, quando chegava lá no Congresso Nacional, numa votação, eles destruíam todo esse avanço, numa única votação. Então, precisava ter um instrumento dos trabalhadores, né, para que ajudasse os trabalhadores a bater, né, a firmar o pé e garantir as suas conquistas. Então, dessa forma, nasceu o Partido dos Trabalhadores. Paulo Freire foi um dos fundadores, foi um dos intelectuais, das pessoas da igreja, né, assim, junto com os sindicalistas e o pessoal do movimento estudantil, que falou da importância desse partido.
Paulo Freire hoje é lido em mais de 200 línguas, tem inúmeras instituições pelo mundo e tem um pensamento que é o pensamento da América Latina, um pensamento com a nossa realidade, com a nossa vivência, com essa vivência tão sui generis, como é a vida dos trabalhadores na América Latina, um pouco mais explorada que no resto do mundo. E a Nova Primavera, elas são 3 momentos, basicamente, né? O primeiro deles é a capacitação de educadores militantes, né? O PT está apostando muito nisso. Nós temos quase 7.000 educadores militantes passando por oficinas nacionais, aqui em Santa Catarina são 400, e no sábado que vem, às 9 da manhã, nós vamos começar a última etapa para quem perdeu todas as fases anteriores, né, uma específica de Santa Catarina para acompanhar aí a companheirada que está fazendo ela em nível nacional. O segundo elemento é a Conferência Paulo Freire, que é a gente discutir a nossa praxis interna, como é que é a organização, como é que é a nossa relação, como é que tem que ser a forma de atuação de cada militante do Partido dos Trabalhadores, tanto na luta lá no movimento social, quanto internamente mesmo. Como é que deve ser, inclusive, a forma, a concepção de fazer a formação política, de forma que eu, a Marisa, o Dialisson, o Mozart, quem estiver no curso, a gente sabe que a linha aplicada vai ser a mesma, não vai ter diferença, né? Que a gente se apoie quanto instrumento, então, poderoso aí de organização. E por último, aí o processo mais ousado do PT, que é o processo de nucleação. Nós queremos, ao final das 6 oficinas, ao final desse processo de lançamento das conferências Paulo Freire, ao final do processo de discussão da conferência Paulo Freire, que vai estar acontecendo os lançamentos agora, em julho e agosto vão acontecer as municipais, dia 9 de outubro vai acontecer estadual, e no final de novembro vai acontecer a nacional. No final desse processo todo, nós queremos ter em Santa Catarina 300 núcleos de discussão, de elaboração política, de comemoração, né, desse pensamento Paulo Freire, desse pensamento de esquerda, da celebração da organização dos trabalhadores para construir um partido e uma vida melhor. Né? Então, ao final do processo, vai ter, sim, uma nova organização partidária que vai ajudar a desburocratizar, desinstitucionalizar e oxigenar esse instrumento tão poderoso que é o Partido dos Trabalhadores. Né? E para terminar, dizer, como Paulo Freire, lá em 92, dizia já na pedagogia da esperança, né? Nós temos que reaprender nesse momento, né, que acabamos de passar, onde a gente precisava gritar muito para ser escutado, nós precisamos reaprender a escutar a população, aprender a escutar os nossos companheiros, e escutar, sobretudo, os diferentes, porque é com eles que nós vamos construir um novo país. E com eles, nós vamos descobrir quem são os nossos antagônicos, e são os nossos antagônicos que nós vamos, então, combater, né, na construção dessa sociedade melhor. Então, esse é o projeto Nova Primavera, né? Então, desejo aí um ótimo evento, não só hoje, mas depois, nas outras atividades que a gente está desenvolvendo, e um grande abraço e parabéns aí ao Luciano, que tem sido bem atuante nesse processo, entendeu bem o processo e está à frente dele de construir essa nova primavera aí no estado de Santa Catarina. Valeu, companheirada, boa atividade. Gratidão, Luciano. Quero dizer para a professora Cláudia que nós temos na sala pessoas do Brasil inteiro, do Piauí a Santa Catarina, então gratidão pela presença a todos os companheiros e companheiras. E passamos então a palavra para a professora Cláudia, né? A professora Marisa vai estar mediando a atividade, né? Quem quiser fazer perguntas podem colocar no chat ou durante a fala ou no final da fala da professora Cláudia. Né? Vamos fazer desse encontro uma grande celebração, um grande debate sobre a vida e obra de Paulo Freire. Bom, uma boa noite. Eu costumo dizer que a cada começo é sempre borboletas no meu estômago. Cada primeira aula, cada primeiro encontro, e assim permanece. A cada vez que eu sou chamada para falar, para comunicar, para dizer da minha linguagem, e uma linguagem que vai ser interpretada de acordo com o ser de cada um,
é interessante porque eu também fico aqui vamos dizer, numa aflição boa, né? A aflição aquela que deixa com que a gente consiga interpretar da melhor forma possível dentro das concepções e também significantes de cada um. Bom, eu estava ouvindo o Luciano falar e falou em oposição, né? Em figuras de oposição. Quando Marisa me convidou, eu pensei logo num tema, né? De onde partir? Como eu vou partir diante de uma obra muito extensa freiriana e diante também a antagonismos freirianos, né? Porque nós temos pessoas que apoiam Paulo Freire, temos pessoas que não apoiam a linguagem de Paulo Freire, o dizer, a palavra de Freire. Aqui eu trouxe o pensar, agir e o libertar, que poderíamos falar sobre também transformar. Eu vou pedir para o Beto que compartilhe, já está compartilhando. Não estou vendo compartilhamento. Beto vai compartilhar, Marisa. Ok. E eu gostaria de falar que a gente pode chegar a essa pergunta no final, embora não seja a pergunta hoje da nossa fala, mas chegar a perguntar aí ao Luciano e aos companheiros se existe unidade na oposição e se existe harmonia na discórdia. É isso que a gente vê em Freire. É mais ou menos isso. É a possibilidade... Um momentinho, por favor. É a possibilidade de... Ok. É a possibilidade de saber se essa é a chave dos nossos mistérios, né? É saber se há harmonia na discórdia ou se a unidade também ela pode se fazer na oposição. Bom, então, é claro que aqui, a gente falando em Freire, mostra-nos um estilo singular, né, desse grande filósofo e desse grande educador. O fato da palavra de Freire, ela dizer que nós não somos seres redutíveis a definições, né? Dando-nos fórmulas, né? Mas, pelo contrário, nós somos seres complexos, nós somos seres criativos, dando-nos sempre a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o que significa o saber, o que significa o ser e o que significa o saber ser. Eu não sei se eu posso continuar o slide, pode passar, por favor. Obrigada. Aqui tem uma pequena breve aqui de Paulo Freire, né? Freire, ele contribuiu aí, então, nos anos 60, eu acho que os companheiros, inclusive, já falaram sobre isso, né? Considerando a importância aí desse grande pedagogismo dos anos 60, ele trouxe aqui um impulso dessa sua teoria ao redor de todo o mundo, como melhoria nessas possibilidades de pensar e de como pensar, né? De como o que é alfabetizado pode pensar e o que não é também pode pensar, dando essa oportunidade. Então, ele tece, enfim, ele tece junto, né, e faz um grande balanço aí sobre os principais pensamentos da sua pedagogia. Eu gostaria de dizer que esse tecer junto também, nas palavras do companheiro que falou, dos companheiros que agora falaram inicialmente, configura nesse convívio, ou na possibilidade do convívio das oposições, dos contrários, da exacerbação desse paradoxo, do conflito sempre numa eterna tensão. Então, tudo que se fala de Freire é tensionado na sua palavra. Ou seja, sujeito e objeto aqui, eles vão emergir de uma forma simultânea, inseparável, mas também nas suas distinções. O que se vislumbra aqui é uma complexidade, não é concretude de conhecimento.
ele não faz uma concretude de realidade, mas justamente a incompletude deste conhecimento e dessa realidade. Uma vez que se baseia em etapas para a formação desse próprio conhecimento. Pode passar, por favor? Então, qual foi a tônica desse tema? Foi preparar. Eu peço desculpa, porque eu já vi um erro aqui. Os slides que foram colocados, alguns eu aproveitei, inclusive, da minha tese doutoral. Então, ele tem alguns que estão em espanhol, né? Uma vez que eu não fiz no Brasil. Então, o presente trabalho ele busca apresentar o filósofo e educador que contribuiu muito para pensar a educação orientada face a essa formação da cidadania desde os seguintes pressupostos. O primeiro, que não podemos refletir sobre um mundo fora das relações sociais. Então, é necessário que a gente esteja imbuído delas. Segundo, a educação ela deve ser preparada pelo ser humano e considerada por ele num constante esforço para que a gente possa converter sujeitos mais autônomos, aumentando em si a capacidade de transformação. É claro que Freire, tanto nas suas pequenas, uma história, uma bibliografia ou pedagogia do oprimido, ele nunca falou na consideração de alguém se tornar autônomo e transformar, mas há possibilidades das pessoas, quando se libertam ou quando chegam a tal libertação, libertam-se de ser opressores e oprimidos, eles estão na busca de uma transformação. Tá bom? Por favor. Bom, eu trouxe um pensamento do Cortella, que está no último livro dele, que diz que a necessidade dessa resistência crítica, por exemplo, se predispõe, né, de um lado, a uma atitude aberta aos demais, aos dados da realidade, mas de outro, uma desconfiança metódica que me defende de tornar-me absolutamente certo das certezas. Para me resguardar as artimanhas da ideologia, não posso e nem devo me fechar aos outros, nem tampouco me enclausurar no ciclo da minha verdade. Pelo contrário, o melhor caminho para guardar viva e desperta a minha capacidade de pensar certo, de ver com acuidade, de ouvir com respeito, por isso, de forma exigente, é me deixar exposto às diferenças, é recusar posições dogmáticas em que me admita como proprietário da verdade. Bom, então, como eu dividi o trabalho entre pensar, agir e libertar-se, vamos ao pensar em Paulo Freire. Paulo Freire tinha os pensamentos dele eram didaticamente organizados de acordo com a visão de mundo, a visão de homem e a visão de sociedade. Então, fazendo aqui uma breve colocação, nós temos uma concepção de mundo que é revestido de aspectos de materialidade da natureza humana, uma rede de relações, e isso eu falei anteriormente, que é esse tecer junto, né? De relações sociais, a opressão de classe e de múltiplas contradições, e um horizonte dialético de transformação. Vejam aqui que ele não para de falar na consideração de uma linguagem consciente de seres que são diferentes. Então, a homogeneidade para Freire é rechaçada de uma forma incrível em todas as suas obras. Ele dá visão, ele dá voz e vez à heterogeneidade de mundo. Pronto, pode passar, por favor. Na sua concepção de homem, ele já vê aqui a superação de uma relação de verticalidade e um estabelecimento de relação dialógica. Bom, a constatação que a gente vive em um mundo que traz consigo
a necessidade da revisão de vários conceitos construídos sobre algumas visões simplificantes, né, são baseadas sempre tanto na dissociação como na redução. Né? Isso eu posso exemplificar com os conceitos de certeza, de previsibilidade, de determinismo, de ordem, de desordem. Né? Então, isso para que a gente possa entender ou ir além das experiências que a gente já tem, anteriores, tendo em vista outras significações de termos que levem em consideração sempre a vida em todas as suas manifestações. Ela nos permite uma postura mais aberta, ela nos permite uma postura mais crítica de reinvenção desse mundo e também das sociedades humanas. Né? Tem uma passagem do Freire que eu trago sempre para... Vocês sabem que, com esse estudo da psicanálise, e me permitam aqui, porque a psicanálise ela tem atravessado hoje todas as ciências, ainda mais agora, no mundo que a gente está, ela atravessa muito perspicazmente essas outras ciências do conhecimento, principalmente no que se retrata, aqui nesse caso, a nossa educação brasileira, né? Tomando como exemplo aqui o nosso educador Paulo Freire. Por favor. Então, temos também a questão de sociedade, essa concepção, né, nesse pensar da sociedade que temos. Né? Então, hoje, mais do que nunca, um espaço contraditório de relações sociais, sempre historicamente tecidas. Né? Eu costumo dizer sempre que é muito importante, que a gente tenha num carro o retrovisor e o para-brisa. Muito importante. Mas percebam que o retrovisor ele é bem menor que o para-brisa do carro. Mas justamente ele é menor para que a gente... Mas ele existe. É justamente para que a gente olhe e veja atrás as condições pelas quais nos tornamos o que somos hoje. Né? Essas mudanças historicamente construídas, elas nos trazem uma essencialidade, né? Mas o importante mesmo, mas também se a gente ficar olhando muito pelo retrovisor, provavelmente há acidentes. Né? Então, é bem necessário que o nosso horizonte seja cada vez mais, e vou utilizar, eu penso que tenha sido o Anjos, que tenha... diz o nome do colega, que eu estou lá com Anjos da Vida e Adoção, eu não estou com o nome do nosso colega. Marisa. Luciano. O Luciano. Então, o colega Luciano, que deve ser um anjo da vida, né, Luciano? Que eu estou com o computador do grupo de estudos e apoio à adoção Anjos da Vida que eu trabalho. Eu sou psicólogo nesse grupo. Opa, então que bom, hein? E que responsabilidade, hein, Luciano? Como Luciano, então, teria nos dito sobre a esperança, né? Essa esperança que eu ouso dizer até que é uma esperança baseada em amor, né? Porque nada que for baseado em amor, ela disse tanto verdadeira quanto esperançosa. Ela é signo e significante de crueldade. Tá bom? Então, nós temos aí uma concepção de sociedade, essa sociedade desses espaços, então, que são contraditórios, uma sociedade dual, né, que afeta tanto os oprimidos quanto os opressores. Ele é um terreno fértil para o fomento dessa diversidade, de justificativas ideológicas introjetadas pelo opressor, mas também alimentado pelo oprimido coisificado. Né? Aquele oprimido que foi gerado assim, tipo um melô da... deixa eu ver se eu me lembro do nome, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? O indivíduo oprimido, coisificado, talvez seja o pior dos oprimidos, né?
ou o oprimido hoje existente. E ele é sempre, quando coisificado, sempre retroalimentado por um opressor. Então, aqui, na visão de sociedade, não é deixar de ser o oprimido para se tornar o opressor. Eu não deixo de ser, eu não me liberto de ser o oprimido para virar o opressor. Esse é o grande perigo da libertação ou do tornar-se autônomo de um oprimido. É ele querer ser o opressor. E o medo subjacente no inconsciente do coletivo do opressor, o medo mesmo de pavor de virar ser oprimido. Então, talvez a nossa função aqui é libertar-se de ambas as formulações, de ambas as definições. Então, a gente tem aí uma análise, né, dessa nossa sociedade que resgata aqui aspectos relevantes sobre essa nossa história do país, para uma reflexão que busca só não provocar um exercício de prospectiva dessa natureza teórica e cidadã, como também romper, né, uma estrutura aí epistemológica que nos permita ver, sentir e repensar de uma outra esfera de valor. Né? Ok. Agora temos um pouco do agir em Paulo Freire. Bom, Paulo Freire, de muitas formas de agir, né? Eu separo aqui as duas formas que deram início a uma discussão de uma consciência. Né? Então, talvez ele não faça uma divisão, mas ele difere duas terminologias. A tomada da consciência, aqui, que seria a imersão da realidade até o distanciamento dessa realidade, e a própria conscientização, que vai ultrapassar esse nível de tomada de consciência através de uma análise mais crítica do desvelamento dessa realidade para constituir-se, então, numa ação transformadora dessa própria realidade. Aqui é bom a gente salientar que todo conhecimento científico natural, ele é científico social. Todo conhecimento é local e total. Todo conhecimento, por fim, ele vai ser transformador quando ele for um autoconhecimento. Então, por isso, conscientização. Eu não posso conscientizar ninguém. Eu não posso. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Vou fazer a conscientização do povo. Dificilmente há uma conscientização do povo, há uma tomada de consciência que a gente possa levar para uma possível conscientização. A gente costuma dizer que é a diferença entre estímulo e motivação, né? Então, eu estimulo externamente, mas eu me motivo internamente. A conscientização é um autoconhecimento. Então, na medida que eu sei o que é transformação, porque senti em mim mesma essa transformação, eu consigo expandir aos demais. Caso contrário, é chover no molhado, a gente não sair do mesmo lugar. Né? A transformação, ela é em si uma autotransformação de si mesmo. É um self, ok? Bom, acho que é isso aí. Brasil, por favor. Então, quais são os saltos qualitativos que a gente vê dessa conscientização? É a renovação dos nossos métodos e nas nossas metodologias, na nossa ação política, e o desenvolvimento de novas estratégias de jogo, ou seja, uma oposição e a tal harmonia. Né? Para que haja um jogo,
e aqui por isso se colocou isso, para que haja um jogo é preciso existir oposição. Porque duas coisas são necessárias para que o jogo continue: oposição e a harmonia. Se houver só harmonia absoluta, o jogo desaparece. Se houver discórdia completa, oposição absoluta, se não houver nenhuma harmonia nesse jogo, então o jogo também desaparece. Por isso, a pergunta inicial, se existe, não seria o grande mistério, harmonia na discórdia ou a unidade na oposição. Bom, e, por fim, o libertar-se, ou o libertar, ou transformar nessa visão de Paulo Freire. Para ele, se dá através das ações dialógicas, do diálogo, né, que é o elemento chave, que a gente vai ser aí sujeito, e não indivíduo, sujeito atuante. Se processa aqui a possibilidade de transformação através do diálogo, porque é necessário a igualdade nos tempos e espaços de pensar e atuação crítica. Então, a gente precisa saber que nessa forma harmônica entre o direito para todos, nós temos um tempo e um espaço de pensamento com essa nossa consciência criticizada. A linguagem que vai exprimir o pensamento, ela vai exprimir sempre de um lugar. E aí é que temos que ter muito cuidado para a gente saber de que lugar nós estamos colocando a palavra que nós estamos colocando. Eu disse para vocês que a psicanálise cortava, esse Paulo Freire corta demais. Aliás, dentro do nosso grupo psicanalítico, dizem que Paulo Freire escondeu uma formação. Né? Ele disse, ele botou embaixo do tapete a formação de psicanalista. Né? Vários de seus livros assim, abrem leques disso. Vejam bem que aqui uma linguagem lacaniana, né? Sobre a condição da linguagem, a condição do meu dizer, né? Então, a preparação, como estava dizendo Luciano, eu penso, a preparação de formadores, né, do PT. Então, isso eu acho extremamente, porque nós estamos num coletivo, falando a linguagem, e é uma linguagem do PT. Ao mesmo tempo, não existe linguagem do PT se não for a minha também linguagem. E essa linguagem tem que ter um espaço e um tempo desse pensar. Então, a linguagem se capta no próprio meio de onde vai ser executada a ação que a gente espera que liberte. Né? Essa linguagem, essa ação, funda-se no amor, que busca a síntese das reflexões e a síntese das ações. Eu vou repetir a primeira frase que eu disse inicialmente no começo da minha fala, que a verdade ela precisa ser imbuída de amor. Caso contrário, é crueldade. A esperança precisa ser imbuída de amor. Caso contrário, é crueldade. E não tem nada mais doloroso que ver o indivíduo ser cruel com ele mesmo. Por favor. Então, também na parte de libertação, se faz a exigência da humildade, de onde a igualdade, a condição de que todos aprendam. E aqui nós temos uma forma de interpretar, uma forma freiriana de interpretar, de que a exigência da humildade não é uma consciência ingênua das ações. Aqui, a consciência da humildade é uma consciência crítica das nossas ações. Então, eu não preciso ser ingênuo para ser humilde. A minha humildade se dá aonde eu percebo nos meus espaços a capacidade do respeito, onde todos possam, até vou fazer uma parada aí, mas aonde todos possam aprender e também ensinar.
no caso, como a gente está aqui. Tá? Eu queria levantar uma questão diante da sociedade que nós temos, que isso é muito importante também, de que forma a gente vai fazer um trabalho coletivo sem deixar de analisar que mundo que a gente vive. Nesse século XXI, nós estamos lidando com muita histeria, que é uma estrutura psíquica, e muita infantilidade. Esse talvez seja um espaço mais infantil que nós estejamos passando em todas as dimensões. Seja a dimensão política, seja a dimensão educacional, seja a dimensão da saúde, enfim, em todas as dimensões, há jovens muito infantis e há adultos muito infantis. E isso não corrobora para um desenvolvimento nem do mundo que se vive e nem do ser que se apropria desse mundo. E ao perguntar por que essa sociedade é infantil, ou por que eu a julgo tão infantil, é uma sociedade que não se busca. É uma sociedade dos desejos. Todo mundo quer fazer os seus desejos. Agora, vocês imaginam aí no mundo 7 bilhões de pessoas quererem realizar os seus desejos umbilicais, né? Então, com certeza, isso não vai dar certo. Então, há uma carência da busca pelo sofrimento. E o sofrimento mundano, que foi na pedagogia da indignação, que a gente pode trazer do sofrimento do índio, que foi incendiado, que foi colocado fogo no índio, a indignação de Freire ao ver um menino com ciúme pegar o passarinho de dentro da gaiola e espremer até matar. Há um coletivo que já não pensa nos seus vazios, nos seus buracos. E esses buracos têm que ser pensados pelo próprio ser. Porque é muito fácil a gente pensar nesse mundo fantástico, mundo de Bob, o admirável, né, leveza desse ser, para um mundo idealizado, mas não no mundo real. E é saber de todos que o nascimento implicou sofrimento. Então, o sofrimento faz base para um desenvolvimento. E é nessa base de respeitosa e amorosa e humilde que a gente precisa revisitar também os nossos buracos. Aqui traduz também uma fé. Essa fé que eu estava dizendo na historicidade, na busca dessa historicidade, naquele olhar do retrovisor de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as crianças serem construtores de novos mundos, para si e para todos. Né? Implica também na esperança de que no encontro entre esses humanos sejam vislumbrados novos meios de tornar um amanhecer não só para mim, com o meu desejo, mas um amanhecer para todos. Isso é possível? Não sei. Mas é viável, como diz Paulo Freire. Supõe também, e aqui, a paciência na maturidade de um povo, de modo que essa reflexão e essa ação sejam construídas sempre juntos, que sejam até, para bem dizer, a grande síntese, o grande ápice de uma libertação. Então, bom, a partir desses três, só para costurar, né, dessas três situações de pensar, de agir e se libertar, alguns princípios se tornam aqui norteadores. Né? O princípio da cidadania, né, do respeito à subjetividade, é uma significação social, uma atitude reflexiva. Então, vou colocar aqui a situação, o exemplo dos companheiros do PT que estão
tentando rememorar aí algumas situações de mundo e de novas organizações. Então, qual atitude, como eu vejo a parte cidadania, né, dentro dessa significação social, as questões e construtos de liberdade, ou seja, da minha responsabilidade nas ações. Então, a gente diz que é um povo infantil nesse século, porque não se toma responsabilidade das ações. Dizem que a diferença entre os animais e os humanos, dizem que os animais começam com uma determinada responsabilidade de andar, de comer e etc., e depois eles são livres, né, da vida. E ao contrário do humano. O humano, ele nasce com muitas liberdades. Pode ser ou não que ele chegue às suas responsabilidades. E depois nós temos a ousadia, né? Que é uma grande característica freiriana. A ousadia é o poder e a magia de ser um sujeito questionador, de ser um sujeito problematizador. Pode passar, por favor. Competência. Essa competência é o saber fazer e o saber ser, possibilitando aí o desenvolvimento tanto profissional, quanto individual e quanto social. Lembre-se que não existe eu fazer para, existe eu fazer em mim, né? Máscaras cairão sobre a sua cabeça, coloque primeiro em você, depois você coloque no outro, né? Então é esse o poder da ação e da responsabilidade sobre si, sobre suas ações. Adaptação do eu no outro social, ou seja, oportunidade para todos, sujeitos vistos na sua integralidade, né? Hoje esse termo integralidade é visto dentro da saúde com muita força, né? E socialização dos saberes e alegria de viver. Claro, são aqui esses espaços, por exemplo, e os demais espaços que o partido abre, né, na construção de conhecimentos e na dissociação aí de algumas certezas, né, e na abertura de novas possibilidades, enfim, de outras sugestões que possam vir a cada vez mais deixar o desenvolvimento do humano ser mais profícuo. Então, essa praxis que falou também, parece-me, Luciano, essa praxis, ela vem em pensar e repensar a ação, né? Então, eu ajo, eu penso e reflito sobre uma outra ótica essa minha ação, e está isso em constante exercício, né? Então, é refletir não só sobre a ação, mas é refletir também na própria ação. Então, isso liberta, isso transforma. Não existe outro meio dentro da teoria freiriana que não seja pelo diálogo. E o diálogo aqui não é a minha voz, não é só a minha voz, é a voz de todos. E como é que se escuta a voz de todos? A palavrinha bem básica, respeito. Respeito. Mas há que ter maturidade para ter respeito. E aí está a grande dúvida da harmonia mundana, né? Se temos maturidade para esse tipo de formação. Ok, Roberto. E, por fim, essa conclusão, né, que eu cito aí como histeria e infantilidade desse século, agrava nos processos de subjugação e também de marginalização social de grande parte da população, que continua a desafiar movimentos, os movimentos que lutam para garantir a consciência crítica dos cidadãos, que apostam nas relações de diálogos construídos em espaços coletivos, como esse, por exemplo. Não há autonomia individual que vá superar ou vá anular as consequências e os efeitos da estrutura opressiva da sociedade capitalista sobre nossas vidas. Vai abalar sempre. A condição sempre vai ser da nossa cultura utilitarista. E essa a gente vai ter que lidar, porque é o que temos. Uma cultura hoje extremamente utilitarista.
Temos também a relação dialética do homem com o mundo, que se faz sempre na prática. E essa prática, ela é uma prática reflexiva, sempre na busca de uma transformação social. A autonomia aqui, ela vai ser interpretada como um processo de interdependência. Vejam, a gente não fala só da independência do ser, mas a gente fala na interdependência, ou seja, do eu e do outro, da relação minha com o outro, do outro comigo, até porque eu me espelho no outro e o outro sou eu, resultando de uma ação que vai ser libertadora. E essa ação libertadora, ela traz o seu princípio coletivo, sempre. Quando é libertadora, é do coletivo. Aqui, na educação propriamente dita, uma pedagogia utópica de denúncia e de anúncio deve apresentar um ato de conhecimento da essência da ação social. Aqui, o que Freire nos remete sempre é dizer: para cada denúncia que fizerem, tenham em suas mãos um anúncio a fazer. Porque, senão, trata-se das grandes mulheres comentando sobre a sua vida em grandes parelhas de pesca. Vejam que a ideia aqui é tornar aquele conceito científico. E para que ele seja científico e social, eu preciso fazer um anúncio a cada denúncia que eu fizer. As minhas denúncias, senão fica a queixa pela queixa, o dito pelo dito. Então, apresente sua denúncia, mas apresente também possibilidades de transformação através do anúncio. Então, é fundamental que eu saiba que não haver existência humana sem risco, de maior ou de menor perigo. Enquanto objetividade, o risco implica subjetividade de quem o corre. Nesse sentido, é que primeiro devo saber que a condição de existentes nos submete sempre a riscos. Segundo, devo lucidamente ir conhecendo e reconhecendo o risco que eu corro ou que eu posso vir a correr para poder conseguir um eficaz desempenho na minha relação com ele. Próximo, por favor. Aperte mais um, que eu acho que é isso. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo e é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que a pedagogia da autonomia tem de estar centrada sempre em experiências estimuladoras de decisão e responsabilidade, em experiências respeitosas de liberdade. Paulo Freire aí, né, de 21 a 97, a sua estrada bem bonita e ainda muito presente entre nós. Bom, eu estou deixando aí algumas frases, eu acho que o slide ele vai trocando, ó. Espero que eu tenha contribuído de certa forma. Falar em Paulo Freire é sempre investigativo, né? É sempre também muito complexo, e agradeço a forma que vocês me acolheram, e eu fico aberta aí às perguntas que vocês desejarem, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, Cláudia, muito obrigada. Palmas. Muito palmas. bom. Agradecer, Cláudia, esse percurso que você nos traz, essa boniteza da obra, né, tão complexa como você disse, tão intensa, tão necessária, tão atual, né, e nosso grande patrono, né, eu acho que a cada mergulho na obra do Paulo Freire, ou mesmo sem muito aprofundamento, imagino que quem não é educador, ou quem está ouvindo pela primeira vez Paulo Freire, ao mesmo tempo, cada fragmento é uma lição de vida,
é cheio de uma epistemologia da existência, né? E de uma convocação à existência libertadora, autônoma, crítica, de transformação deste ambiente que a gente está. E eu achei bem bacana nesta condução que você faz entre o libertar-se, entre essa discussão do agir, né? O libertar-se, o agir, o pensar, né? Como isso tudo está tão impregnado na nossa vida e, ao mesmo tempo, tão confuso que a gente... Mas, afinal de contas, eu acho que eu já não entendo mais nada da sociedade, eu não entendo mais nada de ser professora, eu não entendo mais nada de ser militante política, porque parece que a gente tem encontrado dificuldades dificuldades de se relacionar. E assim, me marcou em várias coisas que você disse, mas especialmente nessa questão da escuta, né? Dessa dialogicidade que requer escuta. Requer a escuta do outro, requer uma reflexão sobre a minha ação, mas, ao mesmo tempo, requer que eu, enquanto sujeito histórico, tenha uma posição primeiro comigo de transformação. E eu acredito que, muitas vezes, a gente, enquanto militante, a gente sempre está jogando para o outro e a gente quer que o outro, que esse coletivo se transforme, mas a gente também acha que já tem uma consciência, que a gente já incorporou tudo, que a gente é ótimo, excelente, e o outro, né, vamos pegar assim, os bolsominions que estão por aí, né, fala, meu Deus, como a gente deixou o Bolsonaro se eleger. E isso tem tudo a ver com que povo a gente tem, com a educação que a gente tem, que militância a gente tem, que sujeito a gente é. Então, acho que a gente tem muito aí a trazer das reflexões do Paulo Freire para entender essa histeria social, né? Para entender essa histeria que a gente está e que a gente também replica. Porque nós também temos mania de pensar que, porque somos e temos uma vertente mais progressista ou de esquerda, que nós somos sujeitos conscientes, plenos, né, que nós somos muito bons, mas a gente tem muito a percorrer, e eu acredito que o mundo exige, vai exigir da gente uma ousadia muito maior ainda, né? Uma reflexão muito maior, e eu acho que o caminho que a gente tem encontrado, e que o Partido dos Trabalhadores sabiamente tem buscado, né, Luciano Boico, Luciano Estevam, que estão aí também nesse processo de coordenação das formações, dessas jornadas, a gente precisa se reinventar, e nada melhor se reinventar, né, Gionete, com a sabedoria do grande mestre Paulo Freire. Então, agradecer a Cláudia, e eu acredito teremos aí um debate, passo também agora para o Luciano, para que a gente possa ouvir, já que estamos falando de diálogo. Então, quero parabenizar a professora Cláudia, né, e dizer que traz para a gente, né, a obra de Paulo Freire e alguns conhecimentos psicanalíticos, né, ou da psicologia, e aí traz 3 questões que acho que é a base de todo o processo de transformação humana e social, né, que é o autoconhecimento, né, que nada mais é do que a produção de um diálogo interno a partir de diálogos externos, né, então pressupõe uma escuta interna e uma escuta externa, e a possibilidade de sempre da luta, né, ir à luta ou estar vivo é correr riscos, né, e saber que há possibilidade de luta, porque a gente é esperançoso e quer transformar, faz dessa luta o nosso movimento total, né? Nosso movimento de ontem, de hoje e de sempre, porque a gente sempre quer transformar cada vez mais. Então, queria, vou passar a palavra para a Gel e para o Rubinho, que pediram a palavra, mas depois eu queria que você falasse um pouco mais disso, que também, na minha formação, é básico, né, que é a importância
a tamanha importância do autoconhecimento, porque as pessoas, quando falam em autoconhecimento, elas pensam que é um processo individual, né? E autoconhecimento é um processo coletivo, de eu estar em relações, e a partir dessas relações, eu começar a me conhecer, né? E aí poder mergulhar para dentro, para poder depois mergulhar para fora. Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento, que eu penso que aí está uma das grandes chaves da revolução humana. Mas passo a palavra para a Gel, que nossa professora. Então, parabéns, Cláudia. Como a gente está numa pré-conferência, né, que eu já tinha até conversado com a Marisa, o que a gente vai encaminhar a partir disso? Aí eu faço uma denúncia e um anúncio, né? Uma frase que eu acho que para nós cabe muito é: a linguagem se capta no próprio meio de onde vai ser executada a ação que liberte. Então, a gente fica perguntando assim, né? Como que a gente vai tocar esse povo? Ouvindo. Às vezes eu penso que nós fazemos longos discursos e vamos com discursos prontos e não ouvimos as pessoas, né? Não ouvimos o suficiente. A gente ouve, mas falta aquela humildade de sentar, ouvir, conhecer, captar a realidade desse povo que nós precisamos visitar, como a gente visitou agora, né, Mozart, lá naquela comunidade que a gente foi, mas eu acho que tem que ouvir mais e falar menos, né, para poder captar essa realidade e, então, dialogar, né? Às vezes eu fico incomodada com longos discursos que se fala, aquilo vai me dando uma agonia, né? Porque são discursos que nós internamente já estamos cansados de conhecer, mas quando a gente vai para fora, às vezes as pessoas... Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma coisa que o padre Júlio Lancelotti falou quando ele disse que o Lula foi para um determinado local onde tinha pessoas simples, e aí tinha um projeto da Caixa Econômica, sei lá, e o cara explicou, e daí o cara perguntou, vocês entenderam? Não, o cara acabou de explicar, o Lula olhou para o povo simples e perguntou, vocês entenderam o que ele quis dizer? Aí eles disseram, não. Então, eu também não entendi. E enquanto vocês não entenderem, eu não vou entender. E o padre Júlio repete isso muito. Então, eu penso que nós, às vezes, falamos, as pessoas não entendem o que nós estamos falando. Por isso, a nossa escuta tem que ser muito maior do que o nosso discurso. É isso. Obrigada. Luciano, temos o Robinho agora, né? Rubinho, inscrito. Oi, boa noite. Quero aqui iniciar logo parabenizando, mas o método freiriano, professora Cláudia, como eu sou coordenador nacional da pessoa com deficiência de setorial, eu costumo descrever, vai ser 30 segundos, mas é só mais exercício do modo freiriano, né? Eu sou pessoa com deficiência física, eu tenho 1,35 m, porém um gigante na luta, né, que eu costumo dizer, né? Eu uso óculos redondos no estilo de Oleno, de grau, sou meio calvo, cabelos meus grisados, estou com a camisa africana e de trás de mim a bandeira bandeira vermelha com o nome Lula, né? E o cartazinho Lula presidente 2022. É assim que eu adoto o nível da igualdade que a senhora falou. Eu acho que amanhã nós vamos ter a terceira oficina e vai ser conceituando, né, a praxis, né, a educação na praxis, vai ser amanhã. Mas, diante de tudo que eu já ouvi também, e aí vai a minha pergunta, o meu destaque, dessa questão do ser, que tanto Paulo Freire fala, né? Eu acho que ele morreu apaixonado pelo ser humano, como ele acredita na capacidade da pessoa, independente de título, de
questão social, religiosa. Então, isso é o que impressiona em mim, Paulo Freire. Então, a senhora falando tudo isso, eu me lembrei de um texto que eu li, até do Afonso Skogugler, né? Que ele é um profundo conhecedor, tal e qual a senhora, né? E ele fala da pedagogia da dialógica. E tem tudo a ver com isso aí. Aonde eu adoto a pedagogia da acessibilidade, e adotei o território de Fortaleza, por exemplo, para que haja uma transformação, tanto atitudinal como arquitetônica. De um surdo chegar no órgão público e ter um intérprete de Libra, de um cego poder andar numa calçada e ter o piso portátil. Então, é esse debate que eu venho trazendo para o Partido dos Trabalhadores. E tem dado certo, porque a gente tem conseguido implementar isso, que o nada sobre nós sem nós, né, é porque nós também somos capazes. Não é porque eu seja pequenininho, já tenha feito faculdade, tenha passado no concurso público para um banco, né, e trabalhei 15 anos, onde eu milito no mundo sindical. Então, eu queria que a senhora falasse isso, do potencial e a capacidade do ser humano dentro da pedagogia da dialógica e da humildade, principalmente isso. Eu acho que a fala da senhora foi muito rica nesse aspecto. Quero aqui agradecer também a nossa companheira Ana Lu, que é lá de Fortaleza, e com certeza será uma grande parceira nessa questão da luta da pessoa com deficiência e também na aula do direito e da saúde. Muito obrigada. Olá, Rubinho, obrigada pela a tua apresentação, uma apresentação que dentro dos nossos olhares, ela sempre se dá de uma forma muito encantadora, porque ela é uma forma responsável e dialógica também de se apresentar. Obrigada por você apresentar o que lhe representa os seus óculos, a sua calvície, lhe representa a bandeira que está ao lado, que são significantes, inclusive a sua roupa. São significantes, importantes, para que o ser humano cada vez mais consiga lidar com as suas faltas. O ser humano é um ser de falta. E como ser de falta, dentro do que eu acredito e do meu estudo, ele tenta a completude sempre. Essa completude, ela se dá geralmente no contato de mim com o outro. E é através do outro que eu também consigo me enxergar e que eu consigo enxergar o mundo pelo qual eu vivo. Este ser vai ser sempre um ser incompleto. Sempre. Nunca alcançaremos a completude. Ainda bem, porque só assim somos seres aprendentes. Caso conseguíssemos a completude, de que adiantaria aprender? Então, dentro dessa pergunta que você me faz, eu vou te dizer, e dentro da minha incompletude também, Rubinho, eu tento hoje fazer uma interface diuturnamente com a minha vida, no sentido de revisitar as minhas práticas, as minhas atitudes diuturnamente. Seja no atendimento dos meus analisantes, seja também na condição hoje dos meus alunos, na comunidade acadêmica, dentro de alguns cursos de pós-graduação, mas pela preocupação, pelo respeito, pela minha dedicação. Rubinho, não só a eles, mas principalmente a mim. Eu começo comigo. Eu começo sempre por mim. Sempre, e é assim mesmo. Uma vez, Rubinho, me perguntaram dentro da Univale por que eu me arrumava para dar aula. E a minha resposta foi imediata, muitos anos, assim, por que tu te arruma tanto, Cláudia, para dar aula? E eu peguei e disse, porque eles merecem. E eu mereço também. O merecimento é com aquele que vem a mim. Quando a Jonete falou sobre eu estou cansada de muito blá, 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 e a gente demora a escutar isso, ou a escutar a voz do outro, a linguagem do outro, é justamente isso que acontece mesmo. Ao deixar de escutar o outro, eu só me escuto.
E eu me escutando, eu quero o meu desejo. E o meu desejo, de novo, nós estamos com 7 bilhões ao mundo inteiro de pessoas querendo realizar os seus desejos. É para o mundo explodir. Porque se não tivermos oposições, nós vamos explodir em só querer desejos. Aqui, eu acho que vale muito dizer que essas fantasias que a gente tem de mundo, muitas vezes, por não enxergá-lo como realmente é, ou como ele está se apresentando no momento, ele faz com que essas fantasias sejam acopladas a uma democracia institucional. E a gente começar a variar, a achar que está num admirável mundo novo. E há a possibilidade ainda de a gente lutar e se unir para lutar. Esse é o ser humano, esse é o ser humano que pensa, esse ser humano que age, esse é o ser humano que pode vir a transformar. Ou seja, nas palavras do Freire, é um ser humano que pode vir a ser. Isso é importante. O que, se eu pudesse resumir aqui a palavra ser humano e falar um pouco do ser, é esse. É o vir a ser. Eu espero ter respondido essa pergunta. Obrigada, professora Cláudia. A gente tem uma inscrição do Mozart. Se alguém mais quer se inscrever, por favor, no chat. Rubinho, depois, se quiseres ainda retomar, né, nessa questão tão importante que é o ser para Paulo Freire, né, que a Cláudia também trouxe aí, nessa complexidade que somos nós. Não, ela foi demais. Eu queria só fazer uma observação quanto ao ser, que às vezes eu sou convidado para dar palestras, para falar da Lei Brasileira de Inclusão, e eu só vou de paletó. E como eu vou a bairros mais humildes, né, aí a professora às vezes diz assim, Rubinho, não precisava você vir de paletó, não. Mas diante dessas pessoas aqui, eu tenho que ver a caráter. Vocês são maravilhosos. Que bom, que bom. Mozart? Parabenizar aí a professora Cláudia, né, pela palestra, excelentíssima. Marisa Geonete, o Moacir estava aqui antes também, né, professor freiriano, os dois Lucianos, né, o nosso aqui, o Luciano Boito, né, que vem tocando esse projeto do PT com muita estria, né, e a gente vai comentar, dando pontapé inicial agora, mas dizer só umas palavrinhas, né, eu acho que nessa questão freiriana, né, na questão da igualdade de saberes, né, é um pouco isso que a gente está aqui hoje debatendo, né? Então, da igualdade de saberes. Muitas vezes a gente pensa que sabe muito mais do que o outro, mas a gente não sabe do saber do outro. Então, a gente tem que se igualar e aprender a ouvir. Aquilo que a Geonete falava antes, né? Nós temos um costume, e aí a gente tenta entrar nessa metodologia de Paulo Freire, né? Para a nossa militância também interna partidária. Mas muitas vezes a gente vai lá na frente com um público de 200, 300 pessoas, meia dúzia vai lá e fala, mas não ouve aquelas 500 pessoas que estão lá na plateia, né? Só para aplaudir. A gente tem que começar a ouvir essas pessoas também. Né? Não dá só para a gente só ir lá e falar, pensando que sabe mais do que os outros que estão lá na base, muitas vezes. Eu queria só dar um exemplo aqui, e aí o Luciano e a Lenita militaram muito em Porto Belo, né? Do jeito que o Partido dos Trabalhadores conduz, né, a sua militância. E aí o Evaldo Guerreiro, que não foi nosso prefeito lá, é advogado, é mestre em direito e tal, e ele era presidente do Partido dos Trabalhadores lá, né? Quando foi a troca de direção, passou para um companheiro que era marceneiro. Então, isso é ter igualdade de saber. Isso é pegar quem está lá na frente, que é doutor, que é muitas vezes mestre, mas passar para um trabalhador de base. O Partido dos Trabalhadores é isso, né? É a igualdade, tanto de gênero, racial, como a igualdade também de saberes, né?
E o Paulo Freire traz isso para a gente. Eu, por exemplo, não sou formado em nada, mas o saber, não importa a graduação teórica, mas aprendizado na prática, aquilo que a gente no dia a dia vem aprendendo e em curso que faz, né, muitas vezes. Então, eu quero parabenizar todos os companheiros, né, que estão na linha de frente, né, da Nova Primavera, da Conferência Paulo Freire, por trazer esse método para dentro do Partido dos Trabalhadores de Formação. Então, eu queria só deixar esse exemplo, né, que a gente tenta conduzir, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, mas que na prática a gente tem que aprofundar muito mais, para que a gente possa ter igualdade de saberes, né? Senão a gente fica sempre um sendo maior que o outro. Então, parabéns mais uma vez à professora Cláudia aí pela essa excelente palestra freiriana que está para a gente, né? Eu acho que a gente tem que estudar mais e mais e mais para saber muito mais sobre a metodologia de Paulo Freire, que nos ensina todos os dias. Obrigado. Nós temos agora a inscrição... Eu acho que eu passo, não sei se a Marisa ou o Luciano... a gente tem a inscrição da professora Soninha. Se alguém mais quiser se inscrever, daí eu vou retornar com o Luciano. Professora Sônia Moeda, por gentileza. Professora, nos ouve? Gente, aqui. Ok. Ai, meu Deus. Perdão. Eu fui abrir o microfone e acabou saindo. Lá vai eu atrás, que é tanto grupo. Faz parte, faz parte. Bem-vinda, Sônia, está com a palavra. Boa noite para vocês. Muito obrigada, né? Por acaso eu estava aqui, imagina só esse horário, né? A época da horário da gente descansar para pegar amanhã segundona, abri o grupo, estava aqui. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada, né? Porque ontem eu participei da oficina, né? A parte da manhã, aí tava mesmo para hoje essa conferência. Aí eu falei, eu queria tanto participar, né? Tanto. Mas será que eu vou conseguir? Acabei até esquecendo, né? Eu pedi até para o pessoal postar para mim que eu queria participar um pouco. E agora eu olhei aqui e falei, deixa eu entrar para ver o que se trata. E era vocês. Muito obrigada de me aceitar. Então, eu sou daqui da Leste, né? De Itaquera. Eu militei muito tempo aqui na Zona Leste, no diretório da cidade de Tiradentes, como membro, né, do diretório da cidade de Tiradentes, do PT, aqueles trabalhos que a gente faz de campo, de núcleo, né, que agora a formação que nós temos que pegar agora é formação de núcleo, resgatar as bases, né, o objetivo de todos aí, para ver se a gente consegue, como podemos falar, dar um bota fora no Bolsonaro, né? Que eu acredito que teve uma de vocês aí que falaram, né? Como que o Bolsonaro conseguiu chegar lá no auge nesse momento. Foi uma coisa que lá atrás, eu acredito, que as bases que o PT tinha de antigamente, deixou no esquecimento. E o que aconteceu? O pessoal perguntou, saiu uma fala aí, como que aconteceu do Bolsonaro ter sido eleito? Mas nesse caso, para mim, como professor, o que aconteceu? É que o povo, na época, eles estavam, como que eu falo, entristecidos. Eles não estavam sabendo para que caminho andar. Então, na verdade, eles estavam atrás de um novo horizonte e acabou não dando certo. Essa é a verdade. E agora estão todos aí, né, querendo uma nova chance de levantar a nossa bandeira do PT. E um outro caso também, né, para falar do nosso Paulo Freire, foi muito engraçado da minha parte, que 2018
Eu participei de uma das primeiras, terceira turma que aconteceu de um curso de difusão na USP. Lá vai eu me inscrever para poder ficar 6 dias consecutivos fazendo o curso. E justamente eu me inscrevi na área do Paulo Freire, deixa eu ver, nordestino. Esse era o tema, Paulo Freire nordestino. Eu sei, mestre, que eu fiquei lá nesse curso 2 dias direto. Imagina, não saía daqui, ia para lá o dia inteiro. Saía da minha casa 4 horas da manhã e chegava em casa, era mais de 10 horas da noite, atrás desse curso de difusão. Lá nesse curso, eu consegui, assim, ter um novo olhar no Paulo Freire, porque até então, eu com mais de 20 anos de carreira, então eu segui o Paulo Freire, mas nem tanto. Eu não tinha muito conhecimento pelo Paulo Freire. Eu estudava o Paulo Freire só na época para fazer concurso público, e depois eu não seguia mais. Então, foi aí que, nesse curso de difusão que eu fiz na USP, que quando eu saí do curso, eu fiquei 7 dias consecutivos. Quando eu saí da USP e peguei meus alunos em agosto, né, no caso, para poder, que eles estavam em recesso, eu já voltei com uma nova visão. Aí foi aí que eu consegui pregar Paulo Freire na sala de aula. Foi aí que eu mudei a minha didática. Porque para nós, nossos alunos são todos freirianos. Eu, professora Sônia, eu sou uma freiriana, né, das dificuldades, né? Então, foi a professora, a mestra, né, que falou tanto, né? Então, agora eu sou uma seguidora do nosso mestre. Então, isso é muito bom, isso que eu iria contar para vocês, né? E eu estou participando da Nova Primavera, já faz tempo, né? Esse curso começou lá atrás, em abril. Não é isso? Então, não perco uma sessão, né, para poder estar se preparando, para poder estar ajudando a montar os núcleos de base. E nesse meio termo, o que acontece? Que o irmão teve uma fala aí muito importante, né? A nossa comunidade agora é uma comunidade nova, é uma comunidade aprendente. Então, o que eles estão precisando mesmo, como já foi dito, é do acolhimento, é do amor, é do carinho, né? É aquela sala cheia, né? Vamos supor aqui o palestrante, por exemplo, como foi falado aí, vai estar falando de um assunto lá na frente, então ele fica lendo, falando, não dá oportunidade para as pessoas que estão sentadas ouvindo eles. Então, há como fala, um modo da gente trabalhar com eles, com a dinâmica. O povo que a gente escolheu para poder nos ouvir, então eles têm que participar na fala, no diálogo. Isso é muito importante. Ele tem que ser bem esclarecido o que eu estou fazendo ali, o que eu vou passar para aquelas pessoas que estão ali na minha frente. Eles estão ali querendo alguma coisa. Eles vieram também ingerir as coisas boas. Eles querem sair dali sabendo dos fatos. E, às vezes, eles saem dali vazio. Eles só vão ali mesmo, como diz, né, muitas reuniões da PUESP também, somente para engrossar o caldo. Entendeu? Então, as pessoas, hoje em dia, elas têm que mudar a sua didática. Até mesmo palestrante tem que mudar a didática. A pessoa tem que sair dali acolhedora. Tem que ser um muito obrigado por você estar aqui, que bom que você veio, né? Vocês entenderam a minha fala? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos trabalhar em forma de dinâmica, né? Coloca no papel o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, pontos positivos, pontos negativos, e vamos rever para poder a gente melhorar esse sistema, que é o que tem que acontecer daqui para frente. Vocês me corrigem se eu estiver errada. Tá? Porque diante dessa pandemia toda, o que nós vamos encontrar por aí são as novas comunidades, a gente temos que estar preparado para elas com acolhimento, amor, carinho, e falar a verdade para eles, não deixar eles se iludir, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada, tá, Cláudia? Muito obrigada. A Cláudia, né, uma mestra, falou muito bem, eu estou aqui atenta, estou aqui aprendendo com vocês, vão aí.
Obrigada, Sônia. Cláudia, antes de eu passar para você, se você me permite, a gente tem ainda uma inscrição do José do Egito Ferreira dos Santos, lá do Piauí. Então, talvez a gente faça agora a inscrição do José, e já estamos em 20 horas e 35 minutos, para daí a gente encaminhando para o encerramento, né? Para a gente deixar aí o gostinho de quero mais, né? Nas nossas ações. Aí, depois eu devolvo a palavra, então, depois para o Luciano, e agora eu vou passar para o José do Egito. Obrigada, Sônia. A professora Cláudia, se por gentileza pudesse aí comenta o que Sônia falou, e mais aí com a participação do... Eu só vou trazer... Obrigada, Sônia. E sabe de uma coisa? Não, tu não fez nada errado. Tu participou de uma sociedade que talvez, na sua época, lembra que eu falei em tempos, em épocas, na sua época, não foi que você não ligava, não. Freire foi abandonado, sabe? Ele foi abandonado porque Freire, na verdade, ele analisou a cultura humana. Ele é muito parecidinho com Freud. Ele também analisou a cultura humana. E aí, essa cultura do porquê que ele foi abandonado foi justamente uma cultura que negou, de certa forma, o seu sintoma. E o seu sintoma era esse, de angústia, de vazio, de repressão. Então, ao fazer isso, abandonam a possibilidade, porque ao mesmo tempo que eu passo por todos esses sintomas de raiva e etc., que me afetam também, né, e afetam o outro, né? Quando isso eu passo, eu também nego, de certa forma, esse grande vazio que tem nessa sociedade que a gente vive e que a gente não está afim de meter o dedo, não está afim de comentar. E aí a gente começa a fazer um retrocesso com as ações mais ingênuas da bondade. Essa bondade, esse amor que às vezes reverbera em ódio do outro, porque ele fala, porque ele levanta a mão, porque ele se comunica. O mesmo ódio que o Freire dizia do professor sentir pelo aluno quando ele fazia uma pergunta, mas ele não deixava de dizer para o aluno: quem não souber, levanta o dedo para fazer a sua pergunta. Mas no fundo, Sônia, ele não queria que fizesse. Por quê? Porque ia acabar com o seu espírito masoquista, né? É a forma de ser um pouco mais sádico sobre uma outra possibilidade. Sempre a possibilidade da bondade, do amor, e a gente se traveste às vezes nisso, quando não é com verdade, para poder elucidar um sintoma, o meu sintoma ou o sintoma do outro. Então, assim que Paulo Freire é resgatado as responsabilidades das pessoas questionarem sobre si e sobre o outro. E aí, a responsabilidade das pessoas investigarem os seus sintomas, os seus buracos, o porquê que estão negando sempre. Acho que é um pouquinho por aí. Mas que bom que tu resgatou, Paulo Freire. Que bom que você é uma freiriana. Seja bem-vinda. Sou eu agora? Tá sem som. Desculpa, bem-vindo. Coisa boa a gente ter essa gente de todo lugar, né, Cláudia e companheiros? É bom, né? Muito bom. Zé do Essa é uma Egito. possibilidade da tecnologia, né? A gente reclama, mas a gente está se encontrando de algum modo, se conhecendo, se reconhecendo, quando antes, presencialmente, seria muito mais difícil. Então, obrigada, José, Sônia e todos que estão por aqui ainda conosco. Mas isso é bom. Zé do Egito, como foi escrito aí, Piauí, colega aí de Rubim aí, de Nova Primavera, admiro muito, companheiro. E parabenizar a palestrante aí, a Cláudia, muito oportuna, mas eu sou estudioso do Paulo Freire, está aqui na biblioteca uns 4, 5 livros dele, comecei a estudar, né, há uns 3 anos atrás, sou professor de filosofia ainda
sem dar aula, porque me formei com 58 anos de idade, tive que fundar a universidade e fazer o primeiro curso, né? Fui inaugurante. Mas Paulo Freire é realmente a nova primavera para o PT. Às vezes a gente pensava que sabia, né? E a gente estufava o peito aí, falava muito, fazia discurso, e as pessoas ficavam coçando a cabeça assim. Uma vez em Uruçuí, aqui no Piauí, a gente foi fundar as cooperativas e esses intelectuais não conseguiam nem juntar o povo. Aí dizia, chama o Zé do Egito. E eu juntava o povo rapidinho. E eles com carro de som não juntavam. E eu ia ligeirinho na bicicleta e juntava todo mundo. E assim foi para fundar o PT também. Então, no caso da cooperativa, eu só quero dizer, como foi o caso do Lula, disse que não estava entendendo, aí os intelectuais que passavam em todo concurso, saía do emprego, fazia concurso, passava em outro, aí foi ser o palestrante. Aí falou 45 minutos. E encerrou a palestra. Quando terminou, disse, olha, na próxima semana, no próximo mês, a gente vem já para escolher os membros. Aí, Zé da Gita, tu quer se despedir? Quer dizer, eu nem fui falar, eu tinha que me despedir. Tu quer se despedir? Eu quero. Olha, gente, o que ele quis dizer foi isso. Só foi, no máximo, 3 minutos. A turma levantou, bateu palma e disse assim, Zé do Egito, quando for para fundar a cooperativa, eu quero a sua presença aqui, que nós entendemos o que tu diz. Aí o meu amigo, que é meu amigo de infância, inclusive ele era epilético, eu também era, aí disse, Zé do Egito, rapaz, como é que pode eu falar 45 minutos e tu falar 5 no máximo, e o povo compreender todo esse processo? E a gente veio no carro, é 90 quilômetros da cidade para cá, e era Pissarra nessa época ainda, bem devagarinho, conversando e parando nos lugares e sempre comentando. Então, gente, a professora Cláudia está certa, é tudo que o PT precisava para recomeçar. Era essa nova primavera embasada no Paulo Freire. A outra questão é, eu fiquei alegre demais com a nossa companheira Sônia. Eu fiquei assim, quando eu abri aqui o celular, né, vendo a nova jornada e tal, e apareceu com pré-conferência no outro estado, e eu posso participar. Essa, como a Marisa, né, disse, essa é a nova onda mesmo, isso é que nos ajuda, isso é que faz a gente sentar com as maiores cabeças pensantes do país. Olha eu aqui do Piauí, estou pensando de fazer a nossa conferência, que eu sou coordenador de uma região com 10 municípios, e eu pensei que a gente só podia falar para a gente mesmo. Não, eu vou falar para as outras regionais dos outros, como aqui eu estou participando na conferência, da pré-conferência de vocês. Então, é muito importante, parabéns à doutora Cláudia. Se eu não me engano, eu tenho um encontro do AA, e tem uma palestrante aqui, que é amiga nossa, ela vem só para colaborar. Se eu não me engano, ela falou nos buracos e citou o nome seu, e eu até anotei aqui, agora eu vi. Exatamente, Cláudia, é esse nome que ela citou, que ela dizia, olha, vamos rever nossos buracos, né? Porque todo palestrante pesquisa muito, né? Então, parabéns aí para a doutora Cláudia e Sônia e todos, Rubim, eu agradeço muito, e como a Sônia disse, finalizando, eu estou muito alegre por ter aproveitado para participar desta reunião, que eu pensei que não era para a gente participar. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Muito bom, muito obrigada. Professora Cláudia, quer tecer algum comentário? Daí eu vou passar a palavra em seguida para o Luciano. Eu queria fazer um agradecimento especial à forma respeitosa, amável e carinhosa do José do Egito. José, é um grande prazer conhecê-lo, e espero que esse mundo nos abra possibilidades de a gente se abraçar
num grande abraço coletivo, né? Um abraço também amoroso de novas esperanças desse mundo e de um mundo mais humano, né? Que a gente está precisando nesse momento, e humanizando-se de uma outra forma, quiçá a forma que todos entendam a língua que é a mesma para todas, né? Então, essas formas de linguagem que você fez em 5 minutos foi a forma mais linda também de linguagem que eu escutei aos meus ouvidos. Não seria possível eu descrevê-la porque vocês não iriam entender. Só entende a linguagem de quem fala, quem realmente a interpreta com o coração. E o meu coração metabolizou da melhor forma possível. Obrigada por você ter esse testemunho, e os demais colegas também, com tanta amorosidade, mas com tanta força, né? E também essa força que eu digo é sempre no poder, na ousadia e na magia de ser humano. Obrigada, viu? É porque tudo se funda-se no amor, né? Então, queria agradecer, né? A gente vai concluindo esse encontro inconclusivo, né? Porque a luta continua. Agradecer imensamente a presença de todas, todos e todes, e dizer que para nós do Partido dos Trabalhadores é uma grande honra, né? Ter companheiros de todo o país, né? Não tenha dúvida, né? A Sônia falou uma palavra que não é à toa que a gente retoma Paulo Freire no momento em que se está trabalhando as bases, né? Está resgatando os núcleos de base, porque a gente precisa ouvir as bases, né? A gente precisa ouvir todo mundo para que a gente possa ter cada vez mais força. Mas só antes de concluir, queria que a Cláudia falasse um pouquinho mais sobre a questão do autoconhecimento, que eu perguntei no início, assim, né, da importância desse movimento, né, e lembrando, né, sempre, porque quando fala em Paulo Freire, me lembra a questão da relação, né, eu me lembro nos tempos de estudante, né, aí a gente lia, ninguém educa ninguém. Como assim ninguém educa ninguém? Então, como é que eu vou ser professor? Não, ninguém se educa sozinho. Sim, os homens se educam em relação, né? Então, e é uma coisa tão simples, né? A relação precisa de um outro, né? No meu mestrado, eu aprofundei essa questão da relação enquanto processo de aprendizagem, né? O que ocorre entre mim e o outro, né? Esse espaço de escuta entre eu e o outro, o que ocorre dali, porque é ali que ocorre o grande feeling da aprendizagem, né? E aí, como você falou no pensar, agir, libertar, eu tomei a liberdade de pensar assim, né, de que o autoconhecimento, né, que é um processo firmado a partir do processo do pensar, que o diálogo, né, é firmado a partir do processo de agir no mundo, e que a liberdade é parte da luta frequente, constante e incessante que a gente está o tempo inteiro. E lembrando sempre que tudo se funda no amor. Eu vou encerrar um poema que fala disso, que fala de amor, que eu escrevi há muitos anos atrás. Oi, Luciano, obrigada também pelas tuas considerações, muito embora tu já tenhas respondido a pergunta, geralmente é assim, a gente faz a pergunta, mas a gente já sabe a resposta, do autoconhecimento, nessa inter-relação, né, do ser humano ao outro ser humano, né, ou a natureza. A gente não pode esquecer que as nossas relações, elas estão intimamente ligadas comigo, com o outro, com o mundo e com a natureza, né? E só para estender um pouquinho do pensamento freiriano, sim, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho.
Os homens se educam em comunhão, mediatizados por um mundo. Então, veja aqui que o autoconhecimento depende também da realidade do mundo em que vivemos. Isso é muito importante, porque ele não está baseado no que eu acredito ou no que eu penso. Ele está baseado por um tempo histórico. E esse tempo histórico precisa ser visto e revisto, porque daí acontecem todas as direções da própria cultura. Quando eu digo que hoje a cultura é uma cultura da negação, é uma cultura a favor da certa ignorância, é uma cultura, se ela está sim hoje, mas ela pode vir a ser de outra forma. E isso se dá, e queira ou não, e aí dentro dos estudos, se dá através do sofrimento. Nós acabamos sofrendo. Mais de 500 mil pessoas morreram. Todos nós acabamos sofrendo. Não existe uma pessoa aqui que não saiba de alguém, ou da sua família, da sua rede de amigos, ou do seu entorno que tenha falecido. Então, essa dor e este medo que nos assola diariamente, diuturnamente, também hoje está nos constituindo no nosso autoconhecimento. Também essa dor hoje deste mundo está fazendo que a gente se coloque nesse mundo de uma outra forma. Talvez a gente está se colocando mais no nosso lugar. É que eu penso também que em outras épocas ou culturas a gente assumia lugares que não eram nossos. E isso deu uma bagunça bastante grande. Hoje, nós estamos tentando nos colocar aí diante da fala de todos vocês e todas vocês, se colocar numa posição frente ao mundo. Lembra do sobre o mundo e com o mundo? É sobre isso a transformação. O autoconhecimento, sim, ele se faz nessa interdependência entre eu e o outro, mas ele se faz mediatizado sempre por um mundo. Sempre. É o que talvez eu tenha citado na condição do retrovisor, de lá atrás eu ter me experimentado sobre um determinado tempo e espaço, e aqui na frente, hoje aqui, saber-me constituída. Mas daqui para frente, são só fantasias. Eu não sei. São só fantasias. O futuro é uma fantasia. Então, agora eu preciso me conhecer sobre como eu me constituí e como cheguei até aqui. Essa boniteza, essa situação de uma consciência crítica que a gente precisa ter e que Paulo Freire, nos reportou na condição de ler o mundo em que a gente se encontra. Lemos um mundo na época de 60, lemos um mundo na época de 70, lemos um mundo na época de 90 e estamos lendo um mundo agora. Não totalmente ruim, muito pelo contrário, porque neste sofrimento há um aprendizado muito forte, inclusive dos nossos buracos ou negações ou sofrimentos, né? Eu me conheço melhor em saber que a minha vida não é tão plena assim, né? Ela merece ser vivida, e de uma forma que eu possa respeitar o outro dentro dos seus limites, porque eu também tenho os meus. Esse limite de levantar a mão, o dedo, e de querer falar e ter voz, e ter vez. Esse é o nossos... eu acho que os nossos maiores desafios hoje na cultura contemporânea, né? Terminar um pouco, talvez não seja esse conceito de término, mas reconhecer um pouco dessa cultura utilitarista que nos deixou desta forma, né? E talvez resgatar um pouco mais de uma cultura dos humanos, né? Da cultura dos nossos abraços, dos nossos agradecimentos, como a Sônia disse, né? Foi bom você ter participado, que bom você participar, né? E situações de mudanças de valor mesmo, é valor. Autoconhecimento é isso também,
é a troca dos nossos valores, é a ressignificação deles, é a transformação deles. E eu preciso fazer morrer algo para poder sentir nascer algo também. Esse é um autoconhecimento também. Tem que morrer em mim várias certezas, várias opiniões formadas, para tentar fazer renascer outras possibilidades. Com as minhas intervenções muito cerradas, muito céticas, eu acredito que não se chega a lugar nenhum, e esse autoconhecimento vai ser um conhecimento do retrovisor ad eterno. Espero ter respondido, Luciano, e muito obrigada. Nossa, né? Você respondeu e respondeu muito mais, né? Gratidão pela tua fala, gratidão pelos teus conhecimentos, gratidão por essa relação de hoje aqui, né? Dessa troca maravilhosa. Eu vou aproveitar e... Bom, hoje foi uma pré-conferência, nós vamos ter ainda a conferência estadual, Paulo Freire, nós vamos ter a conferência nacional em setembro. Eu vou passar a palavra para a Jonete, para eu ter uma proposta de um encaminhamento, e depois a gente vai para a nossa conclusão. Gel. José e Sônia, eu sou da jornada também da Primavera da Cidadania, e da Primavera da Cidadania. Meu Deus, eu estou com... Você foi longe, Gel. Projeto de Itapema, Luciano. Sim. Meu Deus, a gente tinha um projeto assim. Então, e... Aí, a nova primavera. A nova primavera. Eu identifiquei vocês, eu sou do grupo 2Q também. A gente está no mundo das ideias, né? Que a Cláudia veio nos alimentar nossas ideias, nosso conhecimento, e a partir do conhecimento, de conhecer Paulo Freire, o seu modo de pensar e de agir, nós temos que levar isso para a nossa prática, né? Por isso eu vejo a conferência como algo que nos convoca a lidar com a nossa prática, né? E que possibilite mexer com a nossa realidade. Aí eu fico pensando, Balneário Camboriú, com as suas características, o centro e a periferia, né? É isso que tem que nos instigar a buscar formas de chegar nesse povo e de dialogar com esse povo. Então, eu penso que a conferência tem que nos dar ferramentas para que a gente consiga avançar nesse sentido, né? De que Paulo Freire nos fortaleça na nossa reflexão e na nossa ação, para poder chegar lá, né? E ter resultados de transformação, porque é isso que a gente deseja, né? Almeja, e é isso que ele nos provoca, né? Ação, reflexão, ação. A reflexão partindo da ação, do chão que a gente pisa, da nossa realidade, né? E refletindo sobre ele, avançar na reflexão e avançar na ação. Então, eu penso que é isso que temos que levar para nós, né? Trazer dele para nós e pôr na nossa prática. Perfeito. Obrigada. E não foi à toa que você lembrou do projeto lá de Itapema, né? Nova Primavera. Exato. Nova Primavera, porque foi na época onde o Partido dos Trabalhadores governava Itapema, a Jonete era a nossa secretária de Educação, e fizemos um trabalho absolutamente maravilhoso naquele município. E a Primavera da Cidadania era fazer formação com pessoas que... O início foi formação para o trabalho. E aí, como foi percebido que as pessoas não eram nem alfabetizadas, muitas, então tinham dificuldade, não conseguiam ler texto, não conseguiam acompanhar, aí o projeto era da assistência social, ele passou para a educação, para a gente fazer a alfabetização e a educação profissional com esse povo. Foi muito bom, muito bom. Obrigada, Luciano. Obrigada a você. E você sabe que eu entrei
Maravilha, né? no governo por causa desse projeto, né? Porque eu fazia a formação de grupos de idosos, com a minha formação em psicologia, e aí eu fui formar grupos de idosos nos bairros de Itapema, e aí acabei ficando. Muito, muito boa lembrança. Bom, gente, olha só, né? Como diz a professora Cláudia, né? É fundamental que a gente entenda esse princípio de morte também, que se encerra agora, mas se retoma amanhã, com um novo nascer, né? E aí a gente está encerrando esse momento da nossa pré-conferência. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, para que ele encerre os trabalhos e, em seguida, vou falar um texto que eu escrevi em 1986, chamado Grito de Alerta, e que fala um pouco do resgate desse humano que existe em nós. Mozart. Eu quero finalizar, se isso é a palavra correta, eu não sei, né? Se é finalizar, ou é recomeçar, né? Vou dizer que eu recomeçar, para finalizar. Agradecendo e parabenizando o Luciano Estevam, né? Pela condução desse trabalho, né? Que tem se empenhado o máximo aí para trazer para nós aqui, de Balneário Camboriú e também da região, né? Esse método de fazer formação política, né, que tem se empenhado muito. O Diários, que é um dos facilitadores, né, da Nova Primavera, um Diários lá representa o PT lá da Ilhota. Obrigado, Diários. Ele também tem muito a contribuir conosco aqui, já está contribuindo bastante, né, para que a gente possa avançar também mais na região, na Nova Primavera. Agradecer, Cláudia, amiga, companheira, mestra, doutora, né, que brilhante a tua participação aqui. A Marisa, né, por ter intermediado isso, né, de trazer para nós aqui essa palestra. A Marisa também é doutora, ela tem capacidade de falar também sobre isso, porque a Marisa também é freiriana a vida toda, né, ela é geométrica. Então, a gente está muito bem servido de profissionais nessa área. Os educadores em gerais, né, que seguem a metodologia de Paulo Freire, porque muitas vezes as pessoas que estão lá na aula, e eu fico às vezes indignado, Cláudia, quando eu vou nas escolas, agora não estou indo por conta da pandemia, mas que tem professor de direita, né, ensinando coisas que não tem nada a ver com educação, né, de igualdade social, de igualdade racial, de igualdade de gênero, né, ou são homofobia, para dizer LGBT-fobia, né, que tem nas escolas também, né. Então, a gente fica meio chateado com isso, né. E muitas vezes a gente que não é formador, eu não sou formador, né, profissional, mas a gente se indigna de ver o método que eles usam para ensinar nossas crianças, nossos jovens e adultos. Agradecer a presença do José do Egito, brilhante a sua fala, o Rubinho, muito bom, siga em frente, é isso aí mesmo. Enfim, ao Clóvis lá de Itajaí, a Sônia lá de São Paulo, quem mais que está aqui? O Roberto, que mediou aí também, compartilhou aí a palestra, a Sônia, nossa aqui, enfim, a Ivonete, ali, muito obrigado, viu? Hoje eu aprendi muito mais do que eu já sabia, por Paulo Freire. Eu espero, daqui para frente, aprender mais e mais e mais, mas que a gente possa ter um PT muito mais qualificado, né, nesses métodos de Paulo Freire. Um abraço a todos e até a próxima. E eu passo agora para o encerramento do nosso companheiro querido, Luciano Estevam. Gratidão, Mozart. Se todos abrirem as câmeras, a gente pode fazer um print também. Eu vi que a Ivonete abriu a câmera ali, pronto, vamos... Eu ia sugerir isso, exatamente, se
pessoal ficar conhecia, abrir a câmera para esse registro. Marisa, ó, tanta gente linda. Peraí, Gratidão. então. Isso, Sônia, arruma o cabelo, vou arrumar meu cabelo aqui. Gostaria de agradecer, viu? Tudo que eu vejo falar de Paulo Freire, eu participo, porque como uma freiriana, é só aprendiz, como todos nós precisamos ser. Quero agradecer a oportunidade. A gente que agradece sua presença. Muito bem. Vamos lá, sorrindo. Muito bem. Em 1986, né, estava terminando a minha formação como professor, e eu escrevi assim: sabe, eu sinto uma vontade seca de querer alguma coisa. E, de repente, o querer vira poder e já possuo. Ah, agora minha felicidade se completa ao ver o som na chapa e o rádio explodir. Ao ver a lua que brilha e, de repente, cair. Ao ver o meu quarto se cobrir de fumaça e sumir. E a fumaça me cobrir contra o frio e sair. Eu vejo tudo e não vejo nada. Mas o nada que vejo é muito. As ondas cerebrais que pulsam para fora a minha inteligência acabam de armar uma greve. Os gritos diabólicos fazem meus tímpanos estourarem. E no estouro eu me vejo perdido. Agora tudo é brilho, é imaginação. Agora tocou no meu coração, trazendo as chamas da paixão, me deixando com emoção. Sem vocês, sem nós, sem eles, o que seria deles? Às vezes eu choro, e no choro eu grito: me tirem deste conflito! Mas é o mundo em que vivemos. Mas é o mundo em que vivemos, senhores e senhores. Todos os obstáculos que vivemos, eis o que é o mais difícil e tem maior valor. O de sentir, dar e receber amor. Ah, por um momento paramos o tempo. É simplesmente incrível. Incrível porque seduz, incrível porque constrói, incrível porque se torna luz. Sim, luz para os olhos de muitos, luz para os olhos dos loucos. Loucos somos chamados, pois sempre batalhamos pela paz, mas eu vejo que alguns tornam incapaz. Não desistimos, não temamos, não. Porque há uma esperança, há uma chance que nós todos procuramos. E eu sei, tenho certeza que encontraremos. Sabe por quê? Porque somos humanos e sempre vencemos. Grito de alerta de minha autoria, muito obrigado. Gratidão, parabéns aí a todos e a todas. Até um próximo encontro. Gratidão ao Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Partido Trabalhadores. Obrigada, Cláudia. Gratidão sempre a todos. Cláudia, Marisa, gratidão, Ivonete, Sônia, Bom Moça. descanso para todos e todas. Valeu, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço.